Vazou uma imagem promocional da Marvel que confirma o crossover entre personagens de multiverso. Isso aí, versões alternativas de heróis que já conhecemos vão se reunir, e isso tudo vai começar na série What If. Mas o mais empolgante disso tudo é o que significa pro futuro, e nós vamos conversar sobre isso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e é o seguinte, nós já tivemos algumas decepções com a Marvel Studios quando se trata de multiverso, é ou não é? Primeiro, em Homem-Aranha Longe de Casa, o mistério diz que veio de uma outra realidade no multiverso, e todo mundo ficou pirando com isso nos trailers. Entretanto, quando o filme chegou, nós descobrimos que aquilo era uma grande mentira. Multiverso nada, o mistério era só um charlatão que estava querendo roubar a tecnologia do Tony Stark que estava com Peter Parker. Mas aí chegou o WandaVision, e nossa, é a nossa chance. Apareceu inclusive uma versão do Mercúrio que parecia muito o Mercúrio dos filmes dos X-Men, afinal era interpretado pelo mesmo ator. Nós até teorizamos aqui no canal como isso poderia ser importantíssimo para o multiverso, uma vez que a Wanda Maximoff poderia ter aberto uma passagem para outras dimensões, e isso desencadearia nos acontecimentos de Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. Porém, no fim das contas, Mercúrio era um cara aleatório, Ralph Bonner. O que já foi o suficiente para muitas pessoas pensarem, chega de multiverso não existe na Marvel, eles estão só sacaneando a gente. E nesse momento aqui, inclusive, ainda está em aberto se Homem-Aranha 3, No Way Home, vai mesmo ter conexões com outras realidades do Homem-Aranha ou não. Apesar de que existem muitas coisas saindo por aí que indicam que esse filme pode sim ser o filme do Aranhaverso, eu vou deixar a playlist sobre isso aqui do lado. A única certeza que nós temos até o momento é que o filme que vai lidar com o multiverso é Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. Kevin Feige já afirmou isso com todas as letras e não tem nem o que duvidar mais. A questão é, esse multiverso vai passar para outras obras do universo cinematográfico também? Bom, o Kevin Feige deu uma entrevista um tempo atrás falando exatamente sobre isso. Vamos ler o que ele disse, mas antes, se inscreve, ativa as notificações para me dar uma força gigantesca. Estamos sempre falando aqui sobre o mundo de super-heróis e adoraria ter você juntinho na família Loquia aqui com a gente. Muito obrigado para você que já é um inscrito e vamos continuar. Numa entrevista ao site Comic Book, o Kevin Feige disse o seguinte sobre Doutor Estranho 2 e um multiverso dentro do UCM. Vamos ver aqui. Você sabe, quando começamos o UCM, o objetivo era apresentar ao mundo Tony Stark na armadura de Homem de Ferro. O multiverso é o próximo passo na evolução do UCM. E o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura vai abri-lo de uma forma que terá repercussões para uma série do Disney Plus imediatamente anterior, que não é WandaVision, e para filmes posteriores. Ou seja, todas essas pistas, todas essas brincadeiras com o multiverso que a Marvel fez até agora, eu acho que até dá pra gente falar de Vingadores Ultimato. Eles viajaram no tempo, que basicamente foi apresentado como viagem para outras realidades, onde o passado é igual ao que aconteceu na linha do tempo principal. Mas o multiverso em si só vai ser escancarado e explorado mesmo a partir dos eventos de Doutor Estranho 2. Porém, o Kevin Feige disse aqui, que isso vai afetar também uma série do Disney Plus que vai sair antes de Doutor Estranho 2. Que série seria essa? Bom, tem a série do Loki que vai estrear agora em junho. Poderia ser que o Kevin Feige estivesse falando disso? Poderia, totalmente. A série do Loki promete trazer diferentes versões do Deus da Trapaça e também bastante viagem no tempo. Só que a minha impressão, pelo menos, é que essa viagem no tempo e encontro com outras versões vão ser situações um pouco mais parecidas com o que rolou durante o Ultimato. Talvez não tenha tão a ver com o que vai acontecer em Doutor Estranho 2. Porém, outra série que trabalha assim com realidades diferentes e pode ter tudo a ver com o próximo filme do Mago Supremo é a série animada What If. Só que o que a gente pensava? Que cada episódio iria trazer versões diferentes de personagens que a gente já conhece e pronto, seria uma espécie de série antológica. Porém, o que aconteceu? Um baita vazamento aqui dessa imagem aí.
Ela foi postada no Twitter de uma usuária chamada N-Comics e ela diz que simplesmente foi numa loja e encontrou isso perdido por lá. Tipo, a Marvel mandou pra loja e a loja disponibilizou o produto antes mesmo de receber o ok da empresa. Vale dizer aqui que isso foi publicado também no Reddit e os moderadores da comunidade pensaram, pô, isso pode ser uma baita fanart bem feita. Ou seja, pode ser fake news, isso daí. Só que depois de investigarem e procurarem mais a respeito, eles conseguiram identificar que isso é real. Não é falso. Essa imagem é oficial da Marvel, só que vazou antes de verdade. E até uma evidência disso é que a atriz, a Hayley Atwell, que interpreta Peggy Carter e vai fazer a voz da Peggy Carter, Capitã Britânia, nessa série animada What If, ela também postou o trailer da série no perfil dela do Instagram, isso há pouco tempo, o que indica que a Marvel está começando a trabalhar no marketing dessa série agora. Ou seja, faz sentido um produto licenciado da série What If estar aparecendo em uma loja. E é impressionante como em uma imagem nós temos muita, mas muita coisa. Vamos primeiro ir pegando aqui cada um dos personagens e identificando quem eles são. Ali na frente, né, como se fosse a líder da equipe, é a Peggy Carter, como Capitã Britânia. Do lado dela nós temos o Killmonger, olha só que surpresa, e a Gamora, com um visual que parece um pouco mais selvagem, ou não, ela tá normal. Pode ser só o estilo da animação. Do outro lado, ela tem ali o T'Challa como Senhor das Estrelas. Esse T'Challa aí, supostamente, vai ainda ser dublado pelo Chadwick Boseman, porque segundo rumores aí, o Chadwick conseguiu gravar as falas dele para a série antes de falecer. E ali do lado dele tá uma Viúva Negra. Eu já posso chamar a atenção para uma coisa aqui, que a Viúva Negra, o Killmonger e a Gamora, eles podem não parecer tão diferentes das versões dos personagens que nós já vimos dentro do UCM. Achei que a gente iria ver versões mais diferentonas, né? Mas enfim, vamos continuar para os próximos, porque ali em cima temos um Thor que parece mais jovem até do que o Thor quando apareceu pela primeira vez no UCM. Será que é isso mesmo ou é só o estilo da animação? O Doutor Estranho ali com um visual talvez um pouco mais sombrio. Porque no trailer apareceu o Doutor Estranho lutando contra uma versão sombria dele próprio. Será que no final essas duas versões se fundem? Ou a versão obscura vence? Sei lá. De qualquer forma, é um Doutor Estranho que passou por experiências bem diferentes do Doutor Estranho do UCM. E ali em cima, meio que o mestre, o líder, a pessoa por trás disso tudo, tá o Vigia, o Uatu. O engraçado é que os Vigias supostamente não devem interferir na história dos planetas que eles ficam observando. Pois é uma raça mega desenvolvida que fica observando outras civilizações, mas não podem interferir nela. Só que esse Vigia aí em específico, o Uatu, que é o responsável pela área da Terra, ele interferiu várias vezes na história ajudando os heróis. Até que eventualmente nos quadrinhos na Mega Saga Pecado Original, ele foi assassinado. O que parece aqui pra mim é que ele está desempenhando um papel parecido com o Nick Fury lá na fase 1 da Marvel, ou seja, o cara que tá reunindo versões diferentes de super-heróis do multiverso. E assim como na fase 1 da Marvel, olha só, nós temos diferentes personagens que se reúnem em uma super equipe. Isso é uma baita novidade. A gente achava que os episódios de What If seriam independentes, mas não. Parece que todos vão contar uma história só, e isso é fantástico. É ainda mais empolgante e eu vou dizer por quê. Apesar da série What If ser em animação, ela faz 100% parte do UCM. Então dá pra dizer que a Peggy Carter, Capitã América, e o Capitão América, Steve Rogers, interpretado pelo Chris Evans, ambos existem no mesmo multiverso. E se o multiverso for aberto, essas duas versões podem interagir. Você tá entendendo a escala disso que tá para acontecer aqui? Se versões de realidades alternativas podem se encontrar na série animada What If, o que impediria dessas mesmas versões alternativas se encontrarem com uma versão live action que a gente já conhece? Só que aí eu acho que não seria uma parada tipo Space Jam, sabe? Que chega a Peggy Carter no formato de desenho animado, interagindo com um Falcão como uma pessoa física. Não, eu acho que esse formato de desenho animado é mais como se fosse o estilo mesmo da série. E se por acaso a Peggy Carter, Capitã América, fosse aparecer no UCM no futuro,
ela seria interpretada pela Hayley Atwell, ou seja, uma atriz de verdade lá, em carne e osso, interagindo com, por exemplo, o Sam Wilson, Capitão América. E a mesma coisa ao contrário, poderia, por exemplo, o Doutor Estranho do UCM, né, da linha temporal principal, aparecer no desenho animado What If. E se, olha só, a gente pode até viajar aqui, que esse Doutor Estranho que aparece aí na série What If, pode ser o Doutor Estranho do Benedict Cumberbatch mesmo. Ou seja, ele saiu da linha principal do UCM e foi viver uma aventura no multiverso, que foi representada nessa série animada What If. E o que é interessante do que o Kevin Feige disse é que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura vai abrir o multiverso. Significa que esses personagens, essas versões de personagem, que são aí chamadas de Guardiões do Multiverso, olha só, será que os Guardiões do Multiverso vão aparecer em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura? Interpretados por pessoas reais, você tá entendendo? É um outro nível de interação e de conexão que a Marvel Studios está introduzindo dentro do seu universo compartilhado. E essa pode ser a porta perfeita para eles introduzirem uma nova versão de Homem de Ferro também, se quiserem. Sabe, no futuro, temos que colocar um outro ator para ser Homem de Ferro, daqui a muitos anos, sabe? Eles podem introduzir esse novo Homem de Ferro através de um episódio animado da série What If, e aí ele aparece em uma série em live action depois, ou um filme em live action. No fim das contas, a série What If tem mais surpresas do que a gente poderia imaginar. A série está prevista para o verão americano, que é o que? Ali no meado desse ano ainda, e isso indica que ela possivelmente vai começar logo depois que a série Loki terminar. E Loki está prevista para o dia 11 de junho. Pô, comenta aqui o que você achou dessa baita revelação, o que você acha que vai rolar na série What If. Aqui do lado tem outros vídeos para você assistir. Muito obrigado pela sua companhia sensacional. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Uou! Mas tá calor aqui, hein? Tá calor. Deixa eu te falar.